Está no ar o Boletim de Notícias. A informação no rádio com relevância e agilidade. Boa noite. Boa noite. Em Niterói, Justiça pede remoção dos quiosques das orlas das praias de Charitas. Em Petrópolis acontece o Circuito Imperial de Coros. Centros de Artes da Universidade Federal Fluminense comemora aniversário com debate sobre cultura. Mais de 500 pessoas participam de corrida em Petrópolis. Temos também as informações do trânsito de sua cidade. E a previsão do tempo para o início da semana. E ainda os principais jogos do fim de semana. O Boletim de Notícias desta segunda-feira, 4 de setembro, está começando agora. Desde o dia 13 de junho, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão possibilitou que as prefeituras assumam o controle das orlas das cidades litorâneas. E o governo de Niterói está analisando o caso. Assim, os quiosqueiros das praias de Charitas estão ameaçados de despejo, previsto para a primeira semana de outubro. De um lado, a Justiça Federal diz que tais ocupações são irregulares porque a área em que atuam pertence à União. Já os comerciantes dizem ter licença com a prefeitura desde a década de 1980, e se houve algum erro, foi causado pela administração da cidade. Aconteceu no último sábado, em Petrópolis, o Circuito Imperial de Coros, realizado no Palácio de Cristal. A apresentação teve entrada franca e contou com o Concerto Glória de Vivaldi, com o Coral de Petrópolis e o Coral das Princesas de Petrópolis. O Coral de Petrópolis foi criado pelo maestro Marco Aurélio Xavier em 1996 e é formado por músicos de 18 a 80 anos de idade. Na próxima terça-feira, o Centro de Artes da Universidade Federal Fluminense vai comemorar 35 anos e por isso irá receber o UF Debate Brasil, que terá como tema as reinvenções da cultura. Os convidados para essa palestra são Alenberg Quindins, José Jorge de Carvalho e os músicos Gilberto Gil. Para quem estiver interessado, vou repetir, o evento acontece na próxima terça-feira, às 18 horas da noite, no Centro de Artes da UF, em Icaraí. Bacana essa palestra, hein, Elias? Vai ser muito interessante muito mesmo, legal, Branco. se eu tivesse lá eu iria. E aconteceu também no último sábado, aqui em Petrópolis, a prova de corridas Petrópolis by Night. A largada se deu às 9 horas da noite no Palácio de Cristal, seguindo por mais 6 quilômetros pela Avenida Piabanha à Avenida Barão do Rio Branco. Mais de 500 competidores se inscreveram e participaram, ganhando ao fim da corrida uma medalha de premiação e um kit do evento. E lembrando, Branco, que por conta da corrida ter acontecido no centro histórico da cidade, essas duas avenidas, a Piabanha e o Barão do Rio Branco, ficaram em meia pista. E já que estamos falando em corrida, vamos saber como está o trânsito para essa segunda-feira. Informações do trânsito. O repórter André Holtz tem informações para nos passar. Boa noite, André. Como está a situação do trânsito hoje? Boa noite, Branco e Elias. O trânsito hoje no centro de Petrópolis está com lentidão devido à saída de estudantes das escolas, o que faz com que as ruas próximas também fiquem engarrafadas, como a Rua Ipiranga, Monte Caseiros e a Rua Washington Luiz. A circulação de veículos é maior em direção ao Bingen, devido à chegada de alunos na Universidade Estácio de Sá. Já no município de Niterói, as principais vias de acesso ao centro estão congestionadas. Na Alameda São Boaventura e na Ponte Rio-Niterói, teve retenção o dia todo. A movimentação é grande também na Marquês de Paraná e na Jansen de Melo. Portanto, motoristas sempre mantendo atenção e calma nesse início de semana aí, para chegar com tranquilidade em casa na noite desta segunda-feira. André Holtz para o Boletim de Notícias. Muito obrigado pelas informações, André, e uma boa noite para você. E para vocês que nos acompanham pelo horário de Brasília, agora são 6h36. Pelo horário de Brasília, 6h36. Seguimos ao vivo pela Rádio Estação de Petrópolis e Niterói. E para você que está ouvindo a reprise da Web Rádio SOS Vida, obrigado pela audiência e companhia de sempre. Chegou a hora de saber como vai ficar a temperatura para os próximos dias da semana. E agora, a previsão do tempo.
Quem já está aqui hoje no nosso estúdio para falar sobre a previsão do tempo é o repórter Richard Stolzenburg. Boa noite, Richard. Como fica o clima para essa semana? Boa noite, Branco. Boa noite, Elias. Boa noite aí também aos nossos internautas e ouvintes da Rádio Estação e Web Rádio SOS Vida. Além, é claro, de vocês que nos acompanham pelo Facebook. Bom, então, hoje o tempo no Rio de Janeiro foi de sol e algumas nuvens. A temperatura variou entre os 18 e 30 graus. Clima agradável aí para os cariocas. Amanhã a previsão é de sol e à noite o tempo também ficará aberto e sem nuvem. A temperatura pode variar entre 19 e 32 graus. Já em Petrópolis, amanhã haverá sol durante o dia com poucas nuvens no céu. Durante a noite o tempo permanece aberto. As temperaturas serão de 11 de mínima e 25 de máxima. Já em Niterói, as temperaturas serão mais elevadas, com mínima de 17 e máxima de 30 graus. O tempo fica aberto e sem chuva. E para quem gosta de calor aí, né, pessoal, uma boa notícia. A primavera está chegando, que começa no próximo dia 22 de setembro. Ou seja, o calor está vindo aí para esse final de ano. E só para finalizar aí, nosso querido repórter Patrick Guimarães estará completando 18 anos amanhã. Então um grande abraço ao meu querido amigo Patrick, muito sucesso aí nesse seu caminho. Obrigado, Richard, uma boa noite para você e desde já, em nome de toda a equipe do Boletim de Notícias, desejamos felicidade para você, Patrick. E antes de encerrarmos o programa de hoje, vamos falar sobre os principais jogos do último fim de semana. BN Esportes. Vamos conversar agora com o nosso colega Lucas Messori, que já está no estúdio para nos contar as principais notícias do esporte deste fim de semana e também sobre a data FIFA. Boa noite, Lucas. Quais são as informações que você trouxe para nós essa noite? Boa noite, Branco, boa noite, Elias, boa noite, Richard, boa noite especial também ao nosso ouvinte ligado conosco na Web Rádio SOS Vida e também na Rádio Estação e quem está ligado conosco na live do Boletim de Notícias. As principais notícias do futebol é que nesse fim de semana não tivemos rodada do Campeonato Brasileiro, foi paralisado por conta da data FIFA, como você disse, e a seleção brasileira jogou na última quinta-feira na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, venceu por 2-0 com gols de Paulinho e Felipe Coutinho. A seleção brasileira, que já está classificada para o Mundial do ano que vem na Rússia, joga amanhã, na terça-feira, visitando a Colômbia na cidade de Barranquilla. A seleção brasileira, repito, já classificada para o Mundial. E como eu disse, data FIFA, tivemos muitos jogos interessantes nesse fim de semana. A primeira seleção europeia garantiu sua classificação, que foi a Bélgica, e hoje os jogos mais interessantes também foi a goleada da atual campeã mundial, a Alemanha, 6-0 para cima da Noruega, e enquanto isso em Londres a Inglaterra venceu por 2-1 a Eslováquia. Até esse momento temos a Rússia, seleção da casa, já classificada para o Mundial, além de Brasil, Irã, Japão, México e, como eu disse, a Bélgica. E nos clubes, voltam nesse fim de semana, no próximo fim de semana, o Campeonato Brasileiro, a 23ª rodada. E lembrando que quinta-feira, 15 para as 10 da noite, no estádio do Maracanã, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Cruzeiro. Isso aí, Lucas, muito obrigado, uma boa noite para você. Boa noite. Essa edição do Boletim de Notícias fica por aqui. Para ouvir qualquer matéria apresentada no programa de hoje, basta acessar o nosso canal no YouTube, Boletim de Notícias Petrópolis, ou o site da Web Rádio SOS Vida, em gruposvidas.org.br. E outras informações estão na nossa página, facebook.com/bnpetrópolis. Uma boa noite a todos. Um bom início de semana para vocês, ouvintes e internautas. Nós nos encontramos na próxima segunda-feira. O Boletim de Notícias é produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Estácio de Sá, Campus Petrópolis. Produção e apresentação, Elias Alza. Equipe Ana Beatriz, André Holtz, Bianca Neves, Bruna Souza, Elivelton Prado, Elisa Caiafa, Darlen Felipe, Patrick Guimarães, Richard Stolzenburg e Tatiana Santos. Na operação de áudio, Rodrigo Macaxeiro. Coordenação do Núcleo de Petrópolis, professor Roberto Otto. Coordenação do Núcleo de Niterói, professor Marcelo Sozinho. Coordenação de Jornalismo, professor Eduardo Jorge. Continue com a nossa programação.